Oi, gente. Boa noite. Boa noite, meninos e meninas. Hoje vamos falar das emoções que tocam as meninas. Sim, vamos falar de feminino, de emoções cíclicas, né? Vamos falar de como a emocionalidade da gente tem ciclos também, né? Como o fundo emocional da gente ele vem em fases, em períodos. Eu até botei aqui um filtro invernoso para nós, que tá bem inverninho hoje, né? O pessoal que tá no Rio Grande do Sul, aí tá sentindo a friaca, como a gente diz. Tô aqui então, para quem não me conhece, eu sou Vivian Furtado, terapeuta do Espaço Flor das Águas. A gente tá em mais um Quartas com Live. Eu tô esperando a nossa parceirinha aqui, a Corine, para se juntar a nós nesse momento maravilhoso, nesse bate-papo, que vai ser muito legal para todas nós, tenho certeza, muito esclarecedor, muito elucidativo. E estou muito feliz também, porque, né, como terapeuta de ginecologia natural, esse é um tema que eu esperava faz bastante tempo entrar nos nossos quartos com live. Tem muita coisa para a gente explorar, então que seja o começo de um encontro, né? A gente vai falar um pouquinho de feminino, mas que venham muitos outros para falar dessas emoções, porque um é pouco, né? A gente sabe que tem muito ciclo, muito fundo emocional para aprofundar. Boa noite, Corine, seja bem-vinda. Oi, Vivian. Boa noite, seres de luz. Como estão todos? Essa noite fria. A Vivian tá bem característica ali, com os... Tô até com umas coisinhas do frio aqui, ó. Tá tenso, tá tenso. E para quem desceu a lua hoje, para quem tá liberando aí, fazendo a limpeza, que nem eu, do ciclo todo, como é que tá essa situação? Para mim, dá muito frio quando eu tô menstruada. Nossa, eu fico com as extremidades muito geladas. Eu tô assim, desde que eu me acordei, com as mãos, com os pés, que eu não consigo esquentar. E é tão ruim isso, né? Porque a gente precisa ficar bem quentinha, principalmente nesse período, né, de menstruação. Precisa esquentar o útero, precisa deixar tudo quentinho, porque a gente fica mesmo, né, com uma baixa de temperatura. Sim, fica, com certeza. O útero tem essa característica, né, de perder calor. A gente faz muitas vezes de tudo para manter durante a lua, né, como a gente fala no sagrado feminino, quando vem a nossa lua e quando vem o nosso sangue. E aí a gente está então com ele muito mais vulnerável, com mais perda de calor. E nosso campo energético também está aberto, né? A gente sente o frio físico e o energético também, que ajuda a nos esquentar. A gente está mais suscetível a tudo que está ao nosso redor. Então a gente já pode começar dando uma dica aí para as mulheres, né? E tentar ter pelo menos um instrumento, um objeto de poder, se vocês não têm ainda um cinturão lunar, para se proteger. E pode ser uma pedrinha, um colar, algo até uma pedra como obsidiana, botar na calcinha, antes de você sair de casa ou encontrar as pessoas, porque essa questão do campo energético aberto deixa a gente suscetível às emoções dos outros, a gente sente tudo que os outros estão sentindo. Também é válido colocar umas plantinhas, pode colocar uma folhinha de arruda, né? Pode colocar uma manjericão, qualquer alfazema, uma folhinha dentro da calcinha antes de sair de casa, ou até para ficar em casa, se você está com muita gente, se você está convivendo com alguém que está passando por alguma questão emocional mais densa, você pode se proteger assim, é bem válido. Uhum. E esse momento que a gente está que vem a nossa lua, a gente também é um período que a gente quer ficar mais recolhida, né? Que a gente quer ficar mais quietinha, que a gente está analisando, liberando, na verdade, todas as cargas que a gente viveu no nosso mês, no nosso ciclo, né?
Eu não sei muito sobre os arquétipos, mas acho que a Vivian pode nos dar uma luz, assim, de qual é o arquétipo da menstruação. Quando você está na Lua, você está Feiticeiro. vivendo a morte e renascimento, né? Está vivendo o início da tua Lua, vai ser bem o trabalho assim da transição da anciã para a morte e renascimento, que é o que vem depois do nosso arquétipo, né? Da velhice é a nossa transição, e logo assim que ela acaba, você já entra na criança. E aí, claro, não é uma coisa assim, a gente fala de arquétipos, mas não é uma coisa estanque. Então, por exemplo, tem fases em que você pode encerrar a sua lua e entrar na criança. Mas se você estiver trabalhando uma purificação emocional que tem a ver com a sua jovem, com a sua adolescente, você vai entrar, fazer a transição muito rápida, assim, vai logo que entrar na criança já vai estar na adolescente. Porque aí que tá, a gente vive várias emocionalidades e o que você vive hoje, que é, tô na minha lua. Então a gente começa a perceber o que, que a gente está vivendo hoje. Às vezes é o que você está vivendo hoje está ressonando em alguma memória que você viveu na infância, na adolescência, né, no início dessa fase madura, dessa fase adulta. E aí você, o seu ciclo vai para aquele registro. Então, quem vai para aquele registro é o útero, né? As células do útero, as células do nosso corpo, elas registram. Então, elas lembram para o ressonância, trazem essa emoção para ser limpa também. Então, por isso que é uma grande oportunidade de purificação. Você purifica o que você está vivendo e purifica também o que você já viveu, né? O corpo meio que vai fazendo um combo. E aí é ótimo, né? Entra um monte de coisa pra gente sentir, a gente não sabe a gente sentindo do que é o quê, porque ninguém ensina, como a gente não é uma máquina, é um ciclo, né? E a gente está muito desassociado da natureza, não nos ensinam a lógica dos ciclos da vida, nos ensinam uma lógica muito linear, muito cartesiana, patriarcal, racional. E aí, quando uma mulher tem que se deparar com esse estudo, nossa mente está toda formatada numa perspectiva bem racional, bem matemática, bem lógica. Isso demora um tempo para entender como é que esses ciclos, né? Então é como se fossem várias mandalas, né, que começam a se acoplar e separar. Esses são vários ciclos que entram em comunicação. E é bem complexo, por isso que a gente está sempre num desenvolvimento muito profundo quando a gente pensa no autoconhecimento feminino, né? Porque além das mandalas, né, da lua, da mulher, que hoje está sangrando, ela também pode ser atravessada pelas dores do feminino das outras que vieram antes dela. Então também tem as questões dos registros do sistema familiar, né, do sistema dos outros úteros que estão conectados ao seu. Então, a gente, às vezes, não sabe muito bem realmente qual é todo o mapeamento do aquele registro emocional que a gente está limpando. Mas o mais importante é a gente dar um lugar para isso, né? Então, o cliente falou, eu sei que quando eu estou no meu ciclo, estou recebendo a minha lua, é um momento de retiro do meu corpo, eu preciso parar, eu preciso me respeitar, eu preciso ficar quietinha, eu preciso me dar esse lugar para sentir. E aí não é tão importante saber exatamente o que eu estou sentindo, de onde vem. O mais importante é esse lugar que você dá para permitir que o corpo se purifique, que as emoções fluam, sem se julgar, sem se cobrar, que é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente vive num mundo que nos exige muito e ainda não estamos ainda no momento que eu espero que um dia a gente alcance de as mulheres poderem ficar em casa quando estão na sua lua, por exemplo, né? De respeitarem esse ciclo da natureza em nós. É verdade, a gente vem numa sociedade que maltratou muito, né, o nosso útero, por exemplo, né? A gente tem esse histórico cultural de muito julgamento, de muita pressão, condenação, né, nessa fase da menstruação. Não existe um espaço, né, de respeito onde a gente possa realmente liberar toda essa carga, né? Nós mulheres, como seres cíclicos, nós temos muita potência, né, de transmutação. A gente consegue fazer limpeza na nossa energia, né, nas nossas memórias, como a Vivian estava falando, mensalmente, né? Todos os meses a gente tem essa oportunidade de evolução, né?
E o útero, o nosso útero é um espaço criativo, né? É onde a gente cria a vida, né? A gente gera um ser através do útero, né? E não só o ser, mas também o útero é onde a gente gera os nossos projetos, os nossos sonhos de vida, né? Onde a gente começa a alimentar esse potencial que a gente tem criativo, né? Por isso que a sociedade sempre condenou muito, né? Não é rejeitou, mas viu, não sei qual que é a palavra, mas assim, ignorou esse período, né? Fez a gente acreditar que era um período ruim, né? Que a gente tá menstruada era uma coisa ruim, que é nojento, que é nosso sangue não é valorizado, né? Porque tem no inconsciente coletivo já essa consciência de que é um momento poderoso, né? Que nós temos essa capacidade de nos limpar de todas as negatividades, de todas as coisas que estão nos incomodando, nos travando, bloqueando a evolução. Então, é muito importante a gente respeitar esse nosso momento, a gente respeitar e honrar todas as mulheres que estão junto com a gente, né, e que já viveram, né, que já passaram, porque todas elas tiveram essa luta assim para conseguir estar dentro dessa sociedade que não vive respeitando esses nossos ciclos, né? Respeitando esses nossos momentos. Então a gente é muito grata, tem que ser muito grata e honrar muito esse nosso momento e o momento de todas que passaram e que estão aqui junto com nós, né? Porque a gente tem um potencial ilimitado, infinito, quando a gente consegue se concentrar e estar presente, né? Porque presença é a cura. Então a gente ter a noção, né, se conhecer, ter a noção de que a gente tem esse potencial é muito curativo, né? Muito importante. E é o que a gente espera que todas vocês possam estar se, se enxergando, né, se respeitando, se honrando e entendendo, compreendendo cada fase, cada momento que vocês estão vivendo e o que vocês têm de capacidade de criar e de liberar e de mandar embora, de soltar nesse momento que vem a lua, né, que é a menstruação. Então, até se vocês estão gostando desse nosso papo aqui, envia o aviãozinho aí para quem vocês acham que precisa desses conselhos, desse conhecimento, quem quer ter mais autonomia, mais potencialidade assim na sua vida, já chama as amigas todas aí para a gente estar trocando ideias. A gente quer saber de vocês o que que vocês sentem, por exemplo, quando vocês estão na TPM, né? Se vocês têm algum sintoma, alguma dor, alguma coisa ruim que incomoda, porque a gente vai trazer para vocês hoje quais são o fundo emocional, qual é o fundo emocional desses desequilíbrios, né? Sim, é muito importante essa participação para a gente também poder ressonar com vocês, né? Trazendo conteúdo que esteja sendo um conteúdo que vocês estejam vivenciando na prática, né? As questões que vocês experienciam como mulheres, né? E que vocês percebem que onde as emoções são desafiadoras e aonde as emoções são desafiadoras no nosso mês, né? Nossos dias, geralmente elas serão muito mais ainda as mesmas, né, as mesmas questões durante o que a gente chama de tensão pré-menstrual. E que a gente perceba que a dor e a dificuldade é porque o corpo, ele já, a gente percebe que o corpo tem uma inteligência curativa, né? E uma consciência. Quando a gente fala de consciência emocional, não pense que a consciência emocional é uma consciência da sua mente. Não conecte essa consciência a uma imagem que esteja apenas ligada aos chakras superiores. Todo o seu ser, e aí todo o seu corpo, todas as suas células têm consciência no mesmo nível de consciência que você possui. E aí elas então estão acordadas e despertas, percebendo se você cuida do seu ciclo, se você está atento ao seu corpo, se você escuta ele, ou se você está, né, surdo, se você está negando tudo que você vive. Porque o que acontece é, se a gente começa a dar lugar para os nossos sentidos ao longo dos dias, nosso corpo e cria isso um padrão, junto com os nossos organismos, né, os nossos campos. Aí o que acontece é que todo o nosso organismo percebe assim que
existe esse movimento interno e essa escuta interna. E aí ele deixa de ter que ser tão gritante, porque do contrário, ele só vai gritar, né? Ele só vai doer porque ele não é ouvido. Então é como se fosse uma manifestação, né? Tipo uma greve que rola, assim, do tipo, olha aqui a gente, né? A gente não tá dando conta, né? É muita dor, é muita repressão, a gente precisa liberar, precisa da tua ajuda. Então é o corpo pedindo que você olhe para ele. Porque se você olha para ele, você com certeza vai ter uma tensão pré-menstrual, vai ter um ciclo e vai ter uma experiência da sua menstruação e de todas as fases, né, conectadas com o seu feminino, da fase da menarca, a fase da gestação, a fase do climatério, a fase da menopausa. Vai ser tudo muito especial, porque você vai entender o seu processo interno e quanto que isso vem te ajudar nele. Porque mesmo que a gente seja um ser divino, a gente está vivendo esse aparelho e ele tem uma organicidade, né? Ele tem um porquê de ser assim também. Ele vem nos ensinar. E às vezes a gente só condena o corpo, né? Mas o corpo, ele não é uma prisão, ele é uma festa. Porque a gente não aprendeu a se comunicar com ele, né? Então é muito aprendizado novo, né, gente? Pra gente fazer de uma vez só. E o nosso sentir é muito importante que a gente preste atenção, porque é como uma bússola, né? A gente pode se guiar através daquilo que a gente está sentindo. Por exemplo, se a gente está relaxada no nosso mês, se a gente consegue ter um mês tranquilo, um mês leve, a gente consegue perceber que a nossa menstruação ela vai vir leve, né? Ela vai vir natural, ela vai vir, o fluxo vem fluido, né? E se a gente tá com um mês difícil, né, com um mês tenso, se a gente não conseguiu resolver algumas coisas, se a gente está tensionada, o útero também se tensiona, né? E ele também fica pressionado. E isso faz gerar dor, né? A cólica, por exemplo, né? A gente tem uma menstruação daí que ela vem pesada, carregada de muito sentimento, né? Ruim, reprimido. Por exemplo, se a gente tem coágulos na menstruação, né? Se vocês, não sei se vocês percebem na de vocês, umas bolinhas mais escuras, né? Quando o sangue se coagula, isso é sinal de apego, né? A gente está apegada a alguma coisa, naquele ciclo teve alguma coisa que a gente se apegou muito, então o sangue ele solidifica, né? E se vocês têm aquela borrinha de café, né? Aquele marronzinho que vem no início da menstruação, antes de começar a menstruar, que tem aquele sinalzinho na calcinha, assim, isso quer dizer que a gente teve muito controle, né? A gente controlou muito naquele ciclo, a gente tentou. Tem coisas que a gente quer soltar, que a gente quer liberar, mas a gente não consegue por causa do controle, porque a gente quer controlar. Então, isso são dicas assim para a gente ir percebendo, né? O que que a gente precisa refletir durante a TPM, por exemplo, porque a TPM é um tempo para a gente, né? Tempo para mim deveria ser a, como é que se diz, essa Assim, sigla da TPM. Não tensão pré-menstrual, é tensão pré-menstrual, porque a sociedade fez a gente acreditar que menstruar é ruim, né? Ligou a menstruação a uma coisa negativa, mas na verdade ela é uma sabedoria do nosso sistema, do nosso corpo, como a Vivian disse, né? A gente tem que ter esse tempo para a gente refletir na TPM, né? O que que a gente está querendo soltar, o que que a gente quer liberar, o que que a gente movimentou nesse mês que não estava legal, que a gente quer que a menstruação leve embora, né? Porque a menstruação é uma limpeza do nosso organismo, das nossas energias, né? Então, a TPM tem que ser um período para a gente fazer essa análise do nosso ciclo, né? Para a gente pontuar, identificar aquilo que a gente quer que a menstruação leve e já fazer esse pensamento, né, positivo, já materializar na nossa cabeça isso, que a menstruação vai estar levando embora, né, vai estar limpando, liberando aquela carga negativa que a gente não quer mais viver no próximo ciclo, né, que a gente quer desapegar, soltar. e é necessário, sim, que a gente faça isso, né?
não de um jeito racional, né? Não há um controle também nesse processo, mas há uma intenção, né? Que a gente começa a trabalhar a intenção e essa conexão de sensibilidade com esse centro de vida. O útero, né, para a mulher, ele é um centro de energia, né? Muito importante, né? Um órgão muito importante que ajuda a gente a trabalhar todas as nossas emoções. Então, se a gente conseguir se conectar com ele, aí tem várias formas de a gente se conectar com ele, desde automassagem na região do útero dos ovários, a vaporização de útero, a meditação com o seu sangue menstrual, né? Então, conseguir coletar um pouquinho, as mulheres que já usam um coletor menstrual, conseguem coletar muito melhor, mas mesmo que você use um absorvente, né, natural ou até esse industrial, você pode raspar um pouquinho ali na colher nos primeiros dias que vem mais intenso, colocar um pouco na água num copinho, botar no seu altar e meditar com aquele sangue. Porque não precisa assim estar tá pronto. Às vezes a gente vê muitas coisas sobre ginecologia natural no sagrado feminino e eu acho que meio que assusta quem está começando a se sensibilizar ou se conscientizar porque parece que você tem que estar assim, usando coletor menstrual e absorvente de pano, né? E plantando sangue. Não é isso, sabe, gente? É um processo, é um caminhar. Chega uma hora em que você vai avançando nesse caminhar e vai percebendo que faz tão bem esses pequenos rituais seus, né? Que de repente a gente já quer avançar nesses rituais, já quer um pouquinho além. Eu trouxe um trechinho de um livro que eu gosto bastante, que eu acho que se você está começando a se sensibilizar como mulher para o seu feminino, é um livro que vai te ajudar muito a entender que todas essas informações que a gente visualiza nas mídias sobre ginecologia natural, sobre o corpo feminino e sobre essa transformação que, né, as terapeutas têm trazido e as rodas de mulheres têm mobilizado, esse livro ajuda a te mostrar que assim está tudo conectado com a nossa história de vida. Não tem um certo e errado, não tem uma mulher que é mais avançada que a outra. Que inclusive a própria competição entre as mulheres é também uma coisa que nos foi introjetada para nos tirar o poder, porque nós somos muito poderosas quando a gente está junto, quando a gente se une, quando a gente se está em irmandade. A natureza feminina é irmandade, é essa união, é essa fraternidade, porque a gente vibra muito parecido. E de repente a gente compete muito agora nesse tempo. Eu acho que o principal resgate de cura é no coração também. Que a gente se abra para as nossas amigas, para as mulheres da nossa família, a gente vai fazer esse movimento naturalmente quando a gente se abre para a nossa mulher, para a mulher que a gente é. Né? Independente de como a gente seja, tá tudo certo. A gente ainda assim é um ser divino, né? E a gente pode se ajudar se espelhando também. A gente não precisa se repelir, né? Ou competir quando a gente percebe que a gente tem espelhos. A gente pode usar isso a nosso favor, pode se tornar poderoso aprender umas com as outras, desde que a gente não fique nessa coisa do controle, do medo, né? De ser menor, da inferioridade. E é um processo, né, meninas? A gente está aí juntas. O livro que eu gosto de trabalhar quando eu falo com o feminino é O Seu Sangue é Ouro, da Lara Owen. Depois eu vou colocar aqui nos comentários, né, do nosso post, da live de hoje. E um trechinho, né, da contracapa dele falando sobre o livro, né, já traz para a gente a noção de como a gente deveria ver a nossa menstruação, como a Corine estava falando, né? Que a menstruação ela é uma fonte divina de possibilidades que pulsam dentro das mulheres. Portanto, desmistificar, ressignificar e politizar a menstruação por meio da educação menstrual é uma ação essencial de cura, harmonização e dignificação da alma feminina. Eu não sei se ainda existe alguns países que fazem, né, a circuncisão feminina, que é uma mutilação genital, mas uma grande parte deles já não faz mais daqueles que faziam, né? Então a gente ainda tem práticas invasivas e violentas, né, sendo apoiadas por governos e religiões. E desde que o movimento do sagrado feminino começou, né, desde a década de 60 e até um pouquinho antes, isso começou a ser minimizado e hoje a gente está quase zerando isso, assim. É tipo um número muito pequeno de países que mantêm essa prática. Então, é uma ação política, né? É uma ação onde a gente se sensibiliza, é uma ação onde a gente consegue, do pequenininho, do hoje, conversando, você se sentindo, você vai
ajudando as outras até essa questão maior, essa questão mais ampla, né, de direitos das mulheres, de a gente não ter que perder trabalho porque engravidou, e tanta coisa que não é só o energético, né, mas é também muito ligado a nós enquanto seres, né, enquanto seres de direitos numa sociedade. É muito recente que nós somos seres de direitos numa sociedade. Então, é bem profunda a nossa luta em todos os sentidos, né? Que você desperte para um desses sentidos já vai ser maravilhoso. E quando a gente vê que as mulheres se unem, a gente vê que elas fazem coisas maravilhosas, que nem eu e a Corine, a gente está nessa parceria e a gente está lançando, né, então, cursos, atendimentos junto, fazendo live, e a gente só vibra, assim, a gente percebe que a gente está em sintonia, que as lives elas vão fluindo, e a gente não precisa ficar nesse movimento do controle, que a gente pode se confiar, lidar com a confiança, né, com a força, com a gratidão, fortalece muito a rede, né, e as parcerias. Então, se você gosta das nossas conversas, se você se identifica com o trabalho que a gente traz para vocês, né, se você vibra na nossa sintonia, você vai ter a oportunidade de estar mais pertinho da gente esse final de semana. Sábado a gente vai estar juntinho com o pessoal que vai estar fazendo a nossa vivência de desenvolvimento pessoal em grupo online. A gente tem duas formas de participar nessa vivência. A gente tem uma vivência, uma forma que é consciente, né? Onde você pode participar da vivência em grupo, que são 2 horas de manhã, no sábado, numa videoconferência, por um aplicativo. E depois você também faz 2 meditações que você recebe para escutar e para desenvolver, que vão te ajudar a aprofundar a conversa que a gente fez ali na nossa vivência no sábado. E se você sentir que você quer mais além, a segunda possibilidade de fazer essa vivência é fazer a vivência de 2 horas, receber as meditações e ainda ter a parte dos atendimentos terapêuticos com a gente. Então, são 2 pacotes. Um é um pacote consciente, ele é mais simples, né? E ele está ligado, então, à vivência e às meditações. Se você quiser participar, você tem um desconto ainda se você indicar um amigo e vocês dois participarem. E a segunda opção é uma opção um pouco mais cara, mas também tem um desconto se você indicar um amigo. Então, se você quiser saber mais detalhes, pode mandar mensagem para mim, para a Corine, pode ver o link na bio aqui do For das Águas, tem o link de formulário de inscrição, descrição dessa vivência. Tá tudo ali para você, os valores, os conteúdos, como é que vai funcionar. E depois a gente vai conversando com vocês, com quem vai se inscrevendo. E aí vai ser muito bom, porque sábado a gente vai poder estar junto e eu poder aprofundar, porque eu sei que a gente começa a conversar, e na verdade a gente quer conversar mais, e quando a gente quer ver, acabou o tempo. Então, sábado a gente vai poder conversar muito mais do que a gente está conversando hoje, né? E também, mais importante, a gente vai poder ouvir vocês, vai poder ver vocês, vai poder sentir, né, essa conexão mais próxima ainda, né? A gente vai poder ter também a vivência, a experiência de vocês, que a gente vai poder estar recebendo essa contribuição e sendo contribuição também na vida de vocês, né? E essa potência que nós somos todas juntas, como a Vivian estava falando, ela é muito poderosa, né? Porque como o nosso útero é um local de manifestação, né, de criação da vida, né, é o nosso poder criativo, a gente estando conectada juntas, a gente pode criar muitas coisas, a gente pode manifestar muitas coisas, né? E tanto que essa conexão a gente pode ver se a gente está junto com mulheres vivendo na mesma casa, fisicamente a gente percebe que os ciclos vão se alinhando, que a gente começa a menstruar juntas, né? No mesmo período. Cada uma menstruava numa lua, num período. Mas quando estão vivendo juntas, isso se alinha, né? A gente começa a estar em conexão, né? Uma com a outra, vivendo os mesmos períodos, nos mesmos momentos, para que a gente possa estar se ajudando, né? E a ideia da gente estar fazendo essas lives é justamente para que a gente possa estar auxiliando vocês, né? Para que a gente possa estar fazendo esse despertar dessa sementinha dentro de cada uma, para que a gente possa crescer, para que a gente possa viver mais livre, mais leve, mais fluida, né? Porque sábado eu quero falar também sobre o poder pessoal, né? Que a gente vai estar falando bastante
sobre o nosso empoderamento, né? Que a gente todas temos a capacidade de criar a nossa própria vida, né? A realidade que a gente quer vivenciar. E para isso a gente precisa ter conhecimento do que a gente tem dentro de nós, né? E a TPM é um momento que a gente está tendo essa oportunidade de olhar para dentro, né? Fazer essa retrospectiva do ciclo, fazer esse recolhimento, né? Para depois, no período da menstruação, a gente poder estar liberando aquilo que a gente não quer mais, né? Então, vamos falar bastante de poder pessoal, queremos ouvir vocês, assim como hoje já tem alguém contribuindo aqui, a Deb, tomando meu chá e super atenciosa em cada tópico. É isso aí. E um chazinho é bem bom quando a gente está menstruada, quando a gente está querendo esquentar o nosso organismo, né? Realmente vivo em uma casa com 3 mulheres e isso acontece bastante, de alinhar, né, a menstruação. É uma das formas físicas da gente perceber essa conexão que nós temos, né? No material, imagina no energético, imagina no emocional, no potencial criativo, que é essa força de nós todas juntas. Sinto que temos momentos de estresse bem fortes quando estamos na TPM. Isso é uma coisa legal também da gente falar, né, sobre esse estigma da TPM, porque tem muito culturalmente que essa tensão pré-menstrual faz com que a gente fique louca, fique raivosa, né? Colocaram na gente esses rótulos, né, de que a TPM é um período horrível, é muito ruim, né? Só que, na verdade, não é nada ruim. A gente está apenas sendo a gente mesmo na nossa máxima verdade, né? A gente está conseguindo botar a nossa verdade para fora, né? No momento da TPM. Vocês podem perceber que no período de TPM, geralmente é um período onde tu consegue falar aquilo que tu queria falar há tempos atrás e tu não estava conseguindo, sabe? Esse mês, então, eu percebi muito que eu estava assim, pontuando todos os meus limites, sabe? Assim, reconhecendo que eu tenho limites e falando para o outro, assim, ó, é até aqui que eu quero e eu não vou mais além disso, sabe? Porque a gente consegue se empoderar muito na TPM, né? A gente consegue se conectar muito com a nossa verdade, né? Por isso que é um período muito importante da gente se recolher e ter esse tempo para nós, né? A gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, né? Sim. E se recolher e aproveitar mesmo, né? Para fazer algo que possa ser fazer no sentido de que existe um outro tipo de fazer que geralmente a gente não consegue e que se a gente usar esse período para estar mais quietinho, você percebe que a ação racional diminui, mas a gente fica aberto no campo. Então, isso significa que a nossa intuição aflora. O que aflora, se você aquieta, são as meditações, são as intuições, o que a gente chamaria de TPM, que na verdade já está junto com a nossa lua, já vem junto com o sangue, com a menstruação, né? Já está vibrando aquele hormonal e aquela emocionalidade antes de vir aquele sangue. É um período que as mulheres usavam como um período de poder, né? Que hoje a gente discrimina como um período de fraqueza ou um período de dor, onde antigamente as mulheres iam para a tenda da lua, né? E iam e ficavam lá para intuir o que a tribo deveria fazer. Como todas ficavam juntas numa tribo, todas também entravam, né? Como você estava falando, no ciclo juntas. Então elas iam juntas para a tenda, naquele período, aquela semana, aqueles 7 dias, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a tribo ficava sem feminino. E elas ficavam ali, junto com as mulheres grávidas, que estavam na menopausa, cuidavam já daquelas que tinham que ficar quietinhas, então as anciãs que sustentavam. Isso também muda o arquétipo que a gente tem hoje, né? A sociedade vê a velhice como também um arquétipo de fragilidade. E as sociedades tradicionais viam o ancião como um arquétipo de força, né? E aí as anciãs cuidavam das mulheres que estavam na sua lua. E todas faziam rituais ali de rituais intuitivos,
oráculos e processos de meditação, onde elas buscam perceber quando era a fase propícia para aquela tribo fazer uma nova plantação. Elas recebiam insights e acessavam registros, o que a gente chama de registros acásticos, né? Acessavam registros nas suas meditações de quando que ia ter as chuvas, se ia ter uma guerra, se a tribo ia ser invadida, se eles deveriam se mudar, o que poderia acontecer, né? Então, é muito poderoso, a gente perdeu não só a tradição, mas todos os benefícios de saber se organizar junto com a natureza do nosso corpo e de estar em comunhão com o ciclo da mãe natureza, de aprender que há ciclos, porque acho que o que os anciões nos deixam, que as mulheres mais velhas nos ensinam, é que quando elas estão equilibradas, porque como a gente vive uma sociedade que nega nosso feminino, nega nosso ciclo, também nega a nossa possibilidade de envelhecer, né? Com dignidade. A gente envelhece brigando com os fios brancos e com a elasticidade da pele que não é mais a mesma, ou a barriga, né? Enfim, tantas cobranças físicas que não são adequadas ao que a sociedade nos impõe, porque o nosso corpo realmente não veio para se adequar a nada, ele veio para ser um corpo, né? E aí isso também faz com que as mulheres se desequilibrem na maturidade e comecem a ter comportamentos em que elas negam o seu processo de envelhecimento. Então, quando a gente vê mulheres hoje que estão envelhecendo bem, a gente vê que elas nos mostram a beleza de ser uma árvore frondosa, né? A beleza de poder fazer sombra, porque é uma bênção a gente poder fazer sombra para aqueles que estão vindo depois de nós, né? E esse é o meu desejo, né, para todas as mulheres que estão buscando se conectar com o seu feminino, que se permitam viverem, né, com dignidade essa maturidade emocional que é tão maravilhosa, assim, não há nada de errado em não ser maduro emocionalmente, mas há fases quando a gente perde a possibilidade de crescimento e aí tá, né, de desenvolvimento pessoal, a gente chega na velhice sem nada para nos sustentar, porque a gente olha para trás e vê que perdeu tempo, e isso dá vazio, isso dá depressão, isso dá mioma, né? Dá problemas no ovário, dá problemas nas mamas, pode. Então, isso nos deixa, a gente, inclusive, até a incontinência urinária, tem tantas coisas que a gente vive no corpo, porque a gente, por pequenos processos e movimentos internos que a gente deixou de fazer. Então não há nada de muito mágico ou místico. É ritualístico, porque ritualístico é você começar a se perceber como um sagrado ser, né? E aí você começa a ritualizar a sua vida, como tu colocou nos stories esses dias. A gente para na rotina, faz um escalda-pés, pega um livrinho, toma um chá. Não tem nada de muito, né, excepcional, mas olha que mundo que a gente vive em que a gente tem que se organizar para isso, né? É muito louco se você parar para ver a inversão dos nossos valores hoje em dia, né? E eu queria saber também de vocês que estão aí vendo a nossa conversa, né? Já vi que tem mais uma pessoa que comentou também durante a TPM, a gente se permite não ser boazinha o tempo todo. Acho que durante a TPM a gente percebe que não precisa ser boazinha, né? O processo de liberar essa mulher selvagem, a gente é muito domesticada, né? Cruza a perna, não faz assim, menina não fala isso, né? Que é o universo dos homens, né? Que o homem não pode chorar. A gente tem um outro tipo de castração. E quando vê a TPM, vem o nosso animal selvagem dizer, quer saber? O fogo gira. É legal, né? É legal você botar pra fora isso, é uma oportunidade. E é necessário, né, a gente se posicionar, é justamente isso, né? É um período em que a gente tem a oportunidade de nos firmar, né, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente é, né? Porque a gente passa a nossa vida isso, sendo reprimida, né, sendo castrada, sendo julgada, questionada. Então, esse período que a gente tem para nós é realmente para nós, é para nós olhar para dentro e para a gente se colocar para fora também, para a gente mostrar quem nós somos, né? E uma das coisas que também as mulheres costumam ter são cistos, né, no ovário, né? E esses cistos, eles querem dizer que tem muitos desejos, muitas vontades e energias que estão sendo reprimidas, né? Por isso que elas
se solidificam, se materializam em cistos, né? Então, precisa soltar, precisa liberar as vontades, né? Precisa manifestar esses desejos para que possa ser feita essa limpeza, né? Para que isso não fique ali um sinalzinho no teu ovário te mostrando, olha, você precisa botar em prática aquilo que você deseja, né? Porque é isso, nosso corpo, ele traz sinais e mensagens para nós, né? Basta que a gente esteja atento a olhar, prestar atenção. Um exercício muito legal de fazer e super simples é a gente botar a mão no útero, né? Botar a mão nos ovários e conversar com eles, né? Ouvir eles. Isso é uma coisa muito mágica, porque nós temos dentro de nós, né? Inúmeros potenciais, inúmeros meios de manifestação que a gente não consegue se conectar, porque a gente não tem conhecimento, né? E o útero e os ovários são esses portais para a gente criar, né? Os ovários são sementinhas, né, de manifestação, de abundância. Então, se a gente quer manifestar alguma coisa, se conecta ali com o teu ovário, né? Planta essa sementinha que o útero vai ajudar a germinar, a criar, né? A gente precisa ter essa conexão com o nosso corpo, né? Escutar as nossas emoções, escutar os nossos órgãos, porque eles falam com a gente. Eu já botei a mão assim, de noite, antes de dormir, embaixo da coberta, assim, conversar mentalmente e já perceber que tem um lado, um dos ovários, que está me sinalizando alguma coisa, né? Que está me dando uma dorzinha, que está me dando. Então, botar amor, né? Enviar amor ali para aquele órgão, porque ele é teu parceiro, né? A gente precisa estar se acolhendo, né? Se amparando nós mesmos. A gente sempre espera muito que o outro, que venha de fora, mas nós temos essa oportunidade e o poder de ter, de fazer com nós mesmos esse acolhimento, né? De dar o amor que a gente precisa. Somos nós quem temos que fazer isso, né? Isso que empodera a gente, porque a nossa capacidade de amar está dentro de nós, né? E é para nós que a gente precisa dar esse amor em primeiro lugar. Que lindo. É, em primeiro lugar, o primeiro amor é o amor próprio, né? Tem que ser, senão não tem como estender para o outro. Não tem muita mágica nesse processo. Sentir segue sendo mesmo a regra. E todo desequilíbrio emocional, ele vira desequilíbrio hormonal, né, para o feminino. Então, o que as mulheres antigamente faziam e o que funciona muito é você se conectar com a lua cheia, né? A lua cheia tem um potencial, trabalha, quando tu me perguntou dos arquétipos, a gente também tem os arquétipos das luas, né? Além dos arquétipos dos momentos em que a gente está menstruando ou está ovulando. Cada nosso ciclo tem arquétipos de energia psíquica específico, mas a gente também tem um simbolismo, uma outra mandala que entra junto para avaliar isso, é das fases da lua. Então, perceber em que fase da lua você está sangrando, em que fase da lua você está ovulando, é muito simbólico e fala um pouco, dá uma dica de que da onde você está curando, porque se eu percebo que eu tenho uma emoção, uma tensão, uma dificuldade de colocar, né, alguma coisa para fora, ou se eu estou colocando muita coisa para fora indiscriminadamente, às vezes também eu posso perceber que essa emoção que está saindo naquela TPM está um pouco desregulada. Ou eu estou reprimindo muito também demais, posso estar desregulando isso sim, né? Posso eu mesma estar me reprimindo, né? E aí me controlando. E isso pode estar ressonando e pode estar sendo muito intenso, porque se você percebe, eu menstruo na fase da lua crescente, você começa a trabalhar a sua criança. A lua está te dizendo que o seu ciclo está limpando a criança, por exemplo, né? Se for essa fase. Então, essa emocionalidade que está vindo muito desregulada, ela vem da sua infância. Você pode pensar em momentos da infância que você viveu e que estavam parecidos com desse ciclo que ressonaram que você está limpando. Ou que você foi muito cobrada, muito controlada, muito vigiada, ou que você estava muito revoltada, né? Porque a sua criança estava muito rebelde, não tinha um limite, ninguém te dava um limite. E aí pode estar voltando essa necessidade também de se perceber aonde que eu tenho que colocar, conduzir assim, os meus momentos melhores, onde fica, né? As minhas emoções devem se encaixar para que eu também não esteja sempre transbordando, porque isso também vai ser cansativo em alguma instância.
E uma forma de você organizar tudo isso, que quando a gente está começando parece uma loucura, assim, né? Tipo, um labirinto que eu não sei onde eu saio, só sei o que eu estou sentindo. É fazer isso, assim, né? Sentar na lua cheia, se conectar em noites de lua cheia e meditar com a lua. E a lua cheia, naturalmente, por influência do nosso campo e por influenciar muito as águas, as mulheres, né? Ela vai, o orvalho, ela influencia várias coisas, a seiva das plantas, ela vai acabar também nos influenciando hormonalmente. E a gente vai começar a regular o nosso ciclo, e em ressonância a isso, a gente vai regular as nossas emoções. Não vai ser assim um processo rápido, mas se você fizer várias luas seguidas, com certeza você vai perceber que isso ajudou. E uma outra dica que você pode fazer junto com isso é rezar para a lua, né? Ou fazer uma oração para a lua. Eu faço muito isso. Isso é uma coisa que eu comecei muito antes de pensar em trabalhar com terapia, com o sagrado feminino. Então, é uma coisa ancestral que despertou em mim, né? Muito jovem, de perceber essa conexão e como se tivesse ali uma entidade, né? Algo mágico naquela fase da lua. E, gente, funciona muito rezar para a lua cheia, conversar com a lua cheia, pedir coisas e peçam coisas bem específicas, assim, né? Que vocês vão ver que ela escuta, que potencializa e todo tipo de ritual que você fizer na lua cheia vai ajudar. Então, para quem quiser começar a entender, a melhor forma de entender todas essas teorias que a gente traz é senti-las, vivenciá-las mesmo, né? Botar em prática, sentir o que pode fazer na lua nova, o que você sente vontade de fazer na lua minguante, por exemplo, organizar limpezas da casa, momentos de mexer no quartinho da bagunça. Lua minguante é ótimo para isso, né? Tirar as roupas do armário, fazer doação de coisa. Então tem fase da lua para tudo, né? Assim como tem fase das estações para tudo. A gente começa a se conectar com a natureza e começa a perceber que é bem mais fácil, sabe? Muito mais fácil do que estar desconectado dela. Você não, porque você se perde na vida, né? Quando você se tira a conexão com os astros, com os elementos, a gente volta a se conectar e percebe que a gente lembra. Muito engraçado, você começa a lembrar das coisas, né? O ambiente vai te mostrando os sinais. E aí você não desalinha mais, você fica fluindo. Não é que vai estar sempre, né? Maravilhoso, mas com o tempo, eu acho que é mais gostoso, inclusive a TPM, com o tempo que você percebe o coágulo, percebe a dor, percebe cada coisa, quer dizer, com o tempo não é mais a TPM que você naturalizou e que te fizeram naturalizar. Não tem por que ser assim. Não precisa ser assim, pode acreditar que esse momento seu de retiro na sua lua pode ser muito melhor do que você está vivendo hoje, assim, com certeza. É verdade. E é muito simples, né? A gente, a gente se conectar com a gente mesma, a gente ouvir o que o nosso corpo, né, o que as nossas emoções elas estão falando. Pode ser durante um banho, né? Aproveitar o momento do banho para te conectar com o teu corpo, né? Fechar os olhos, pedir auxílio dos teus amigos espirituais, né, em quem tu acredita, para limpar, pedir para a água limpar essa negatividade, essas coisas que tu não quer mais, né? Ajudar a renovar o teu ser, né? E o momento da menstruação é muito isso, né? É uma renovação, né? Um renascimento, como a Vivian falou, né? A gente tá vida, morte e renascimento. A gente tem esse poder, essa capacidade de fazer essa transformação todos os meses, né? E para quem está na menopausa, é um período muito parecido com a TPM, assim, na questão de ser um tempo para te refletir, né? Para te estar se preparando para liberar, né? Se preparando para um novo ciclo. Tanto que quando a gente, as mulheres, né, estão no período de menopausa e tem desequilíbrios, né, como tem irritabilidade, calorão, né? Aquelas coisas de estar nos extremos, é sinal de que ela não teve essa conexão, né? Passou a vida inteira, por exemplo,
e não teve essa conexão consigo mesma, né? Não fez essa escuta, não olhou para si, para nesse período da menopausa poder ser uma transição leve, né? Uma transição tranquila. Então, a menopausa também ela é um reflexo dessa desconexão quando a gente tem muitos sintomas negativos, né? Muitos desequilíbrios, é sinal de que está faltando, né? Essa conexão interna, porque é um período que tu está se preparando para se tornar essa anciã, essa fortaleza, como a Vivian disse, né? Então, se a gente está conectado, essa transição ela é muito natural. Sim, a gente está muito feliz. Eu vi várias mulheres passando aqui na nossa timeline hoje na live. Uhum. Então, muito prestígio. Bacana, gurias, perceber que vocês deram pelo menos uma espiadinha, né? E que estão com a gente aí. Algumas ainda sentindo essa energia boa, né? Porque por ressonância também, todas nós e todas que estão assistindo, eu tenho certeza, tem alguma coisa, alguma questão que pode estar partilhando, né? Que lembra ou alguma sensação muito forte em relação ao seu feminino, né? Alguma fase da vida, alguma questão que viveu por ser mulher, alguma emoção que acha que guarda, né? Por ser mulher ou porque teve que passar por alguma situação, alguma memória. E tudo isso deve ser trabalhado, deve ser olhado. É uma oportunidade que a gente vai ter quando a gente está em curso, como a gente vai estar nessa vivência sábado, de poder olhar com mais calma, né? De você poder perceber quantas lives, em quantas conversas a gente já teve junto e você já se sentiu tocado em várias partes, né? É importante se dar um momento para trazer isso para fora, para a gente poder olhar junto, né? É muito bom ter alguém para testemunhar o seu processo. E todas as questões de feminino também são questões de empoderamento, né? Todas as questões de feminino podem ser questões de dores emocionais, de autoconhecimento, né? Não tem só uma questão que só vai ser de feminino, ela vai transbordar para outras áreas da sua vida, para outras situações. Às vezes a gente começa a sentir alguma emoção que a gente vai guardar, depois em algum órgão, ou vai gerar algum desequilíbrio no feminino, que nem começou numa área necessariamente feminina, assim, né? Não foi na maternidade, não foi um trauma no início da menstruação, não foi uma dificuldade, né, no fim, no climatério, mas é no trabalho que surgiu aquilo que tocou lá na minha questão, né? E que eu senti e registrei na parte que estava mais íntima minha, porque quando a gente pensa em feminino, a gente está falando de intimidade, né? Então, aquilo que é muito nós, muito a gente, como você se enxerga, a sua autoimagem, tudo toca na nossa autoimagem, no nosso amor próprio, na nossa autoestima, a gente se sente ferido, a gente vai se ferir no aspecto dessa identidade de gênero, né, do nosso feminino. É muito forte essa relação. E poder olhar para tudo isso vai ser uma grande oportunidade, com certeza, de a gente se empoderar juntos, né? Perceber como que o empoderamento emocional ele vai transitando por tanta coisa, assim, eu me surpreendo cada dia, assim, quanto mais a gente reflete juntos aqui, mais eu vejo assim que é assunto e é profundo e dá um olhar para isso, né? Dá um momento que a gente possa se permitir sentir e refletir sobre isso. Eu sempre fico pensando, nossa, por que a gente não para mais para fazer isso, né? Por que tem que se organizar tanto para algo que depois, quando você começa, você sente que é tão importante na sua vida, né? É o mais importante, o que você é, né? O que você vive, o que você sente. E a gente ainda não tem a nossa vida organizada nesse sentido. Eu acho que é uma busca que a gente fortalece cada dia. Cada vez que a gente decide cuidar da gente, né? Se amar um pouquinho, a gente fortalece essa mudança aí de valores na vida. É verdade. E como é bom a gente estar num ambiente onde a gente se sente segura, onde a gente se sente acolhida, né? E se sente à vontade de poder expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, né? Poder ter a liberdade
de poder botar para fora e de receber também, se permitir receber um auxílio, né? Isso a gente fica muito feliz e muito grata de estar podendo vivenciar com vocês, né? Tanto aqui nas lives quanto nas vivências, né? Essa vai ser a nossa segunda vivência. A primeira foi muito bacana, as meninas gostaram bastante, né? E puderam fazer uma reavaliação, né? Já trouxeram para nós, assim, as mudanças que elas conseguiram fazer na vida delas, né? Depois da vivência, né? Com as coisas que a gente conseguiu movimentar e refletir, elas conseguiram transformar algumas coisas, né? Então, a gente está muito contente de estar indo para a segunda turma da vivência agora e de poder estar pertinho de vocês, né? Onde a gente vai poder estar trocando ideias, se ouvindo, se amando, né? E evoluindo juntas, né? Porque essa é a nossa intenção, né? A nossa vontade, que cada vez mais seres possam se iluminar, né? E possam mudar suas vidas para melhor. Até essa semana eu gravei um story sobre a sombra emocional e muita gente falou que não sabe o que é a sua sombra, né? Não consegue reconhecer a sua sombra. E a sombra emocional é uma das meditações que a gente está dando de presente nessa vivência e que é muito importante da gente se conectar, da gente conhecer todas as partes que fazem parte de quem nós somos, né? Então, se vocês quiserem também saber, se vocês não acompanharam esses stories, eu posso estar mandando para vocês por direct, me chama no direct que eu envio os vídeos sobre a sombra emocional. E se vocês tiverem alguma dúvida também, né, a respeito da vivência ou dos atendimentos individuais, que a gente tem várias técnicas também que a gente atende, pode estar chamando a gente que a gente vai estar falando com vocês, né, trazendo esclarecimento sobre as dúvidas. Sim, estamos aí, estamos junto. E é muito interessante que a gente pensou, né, em trazer essa questão das emoções cíclicas, mas a gente não estava pensando em focar, né, na questão do sangue menstrual, né? E como vem naturalmente, eu acho que essa questão, até por ressonância, né, porque a gente está vivendo, né, como tu disse, eu estou na minha lua, então isso já traz meio que o tema, né, a gente conseguir se colocar dentro do projeto também. E o sangue é uma coisa muito importante, muito desvalorizado. Na verdade, ele está na base de tudo que a gente está resgatando. Quando a gente pensa em sagrado feminino, às vezes as pessoas, né, não entendem muito bem, assim, não é uma relação que a gente vai desvalorizar o masculino, ou que a gente vai só falar de feminino, né? Mas, na verdade, a necessidade de trazer um pouco o empoderamento do feminino no mundo em que a gente está, porque ele perdeu muito, não só o poder no sentido de lugar, de poder, mas ele perdeu muito da importância e das coisas que estavam ligadas a todo o que a gente pensa quando a gente pensa em universo feminino. E uma das coisas que perderam muito poder e não foram ressignificadas, mas foram, eu diria assim, excluídas, rejeitadas, negadas, proibidas, é o poder do sangue, a importância do sangue, né? O sangue menstrual, ele é a base de todos os rituais. A própria palavra ritual está ligada a uma palavra sânscrita que define sangue. De tão próximo que é a relação entre sangue menstrual e não, e aí sangue menstrual mesmo, não sangue de sacrifícios, né? No Tantra, existe também práticas no Tantra antigo e clássico, onde eles inclusive tomam um vinho com sangue menstrual, buscando ter mais conhecimento espiritual, desenvolver o poder psíquico da espiritualidade de tão poderoso que eles enxergam que seja esse sangue, né? E há também, né, historiadores e terapeutas que desenvolvem esses estudos do feminino que afirmam que a relação entre nosso ritual sagrado, né, a liturgia da igreja, do sangue de Cristo, ela na verdade é uma coisa que veio para tirar, né, a ligação com o poder e ritual da deusa. Então tirou-se o sangue da mulher que vira o sangue de Cristo, né? E aí se tira a imagem do feminino do centro, né, do poder, do sagrado, da conexão com as religiões,
quando o sagrado vira religião e vira política, né? Se perde isso. Então, resgatar o sangue e valorizar esse sangue é uma função muito importante, porque o sangue da mulher é o único sangue que a gente consegue ter contato, conexão, relação, sem que haja morte. Então, ele é muito poderoso. Elas usavam em várias comunidades tribais para semear, para fazer com que as sementes ficassem mais férteis. Mas era isso por hoje, gente.